InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Hoje, dia 17, quarta-feira, às 18 horas. Estamos aqui novamente, eu, Marcos Vinícius, na InovaCast Guarulhos, junto com a Duda. Junto com a Duda na direção geral aí, trabalhando demais. E hoje eu tenho o prazer de receber a fisioterapeuta Michele Gomes. Vamos falar com ela já já. Mas eu quero pedir para vocês novamente que vocês curtem, comentem, compartilhem aí e se inscrevam no nosso canal. É de graça, tá bom? Aí vocês ativam o sininho de notificação para receber tudo que o InovaCast manda aí para vocês aí, tá bom, gente? E lembrando a vocês que sexta-feira nós vamos ter a neuropsicóloga Aline Santos, tá bom, gente? É muito bom. E lembrando que nós estamos em setembro, né? Setembro amarelo, saúde mental. Tá bom, gente? Vocês aí que estiverem com depressão, estiverem aí com ansiedade, por favor, procure ajuda. Tá bom? Procure ajuda, que é sempre bom. Tá bom? Então vamos aqui, começando aqui falando com a Michele Gomes, fisioterapeuta. Boa noite, Michele. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Ah, que bom. Michele, me conta um pouquinho de você, sua formação, fisioterapeuta, e o que mais você faz? Bom, eu iniciei minha carreira com a fisioterapia, me formei em 2008, e aí eu despertei para alguns caminhos, né? Me especializei em neurologia pelo Albert Einstein, em primeiro lugar. Depois fiz após o aprimoramento em reeducação postural, em pilates terapêutico. E meu desabrochar foi indo para uns caminhos da psicossomática, de olhar para o corpo com um outro olhar, não apenas uma coluna, um joelho, uma parte, sim como um todo. E nesse meio do caminho a medicina chinesa chegou, trabalhando com esse despertar um pouco mais de forma profunda, olhando para as doenças de uma outra visão, porque quando você estuda as medicinas orientais, o que você estuda na medicina tradicional praticamente é totalmente diferente. Então você precisa despertar para um outro caminho. E essa questão da medicina oriental foi aflorando cada vez mais, as terapias alternativas foram chegando, e hoje eu trabalho com o sagrado feminino, algumas técnicas bioxamânicas, em conjunto com toda a minha bagagem anterior, em honra à fisioterapia, aos exercícios, tudo o que foi somando. A Michele foi construindo a sua carreira hoje, está em construção, em constante construção. Tá. Você falou que acupuntura também. Isso, é que a acupuntura é uma das técnicas dentro da medicina chinesa, né? Quando a gente pensa em medicina chinesa, a gente tem que pensar em alimentação, movimento, a própria puntura, né, que é a acupuntura, que é o agulhamento, mas que não precisa necessariamente ser com agulha. Hoje em dia existem várias técnicas como laser, cristais, sementes que a gente pode utilizar para substituir a acupuntura. As massagens também entram dentro da medicina chinesa e faltou uma agora que me fugiu. Perfeito. Não, mas é uma coisa, um guarda-chuva maior do que a gente pensar somente na agulha. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou de cristais. Eu gostaria, uma curiosidade minha, até Pode particular. Como que funcionam os cristais? Os cristais, eu trabalho com os cristais radiônicos, né? Eles são cristais imantados, que você utiliza sobre os pontos de acupuntura. Não necessariamente somente no presencial, porque hoje em dia existem algumas placas de radiestesia que a gente pode mandar a acupuntura à distância e o cristal radiônico entra nessa aplicação também. E o cristal, ele permanece em contato, por exemplo, no corpo da pessoa por até 8 horas, reprogramando aquele ponto. Então, você coloca alguns códigos verbais e meditações para que aquele cristal funcione da forma adequada naquele ponto. Ah, perfeito. Não são pedras, então? Não, são pedras, são pós de pedras, pequenininhos, pó. bem pozinho, Tá. do tamanho de um grão de mostarda, mais ou menos, para as pessoas terem uma ideia, é bem pequeno. E aí você coloca
geralmente são 3, né? Porque a gente tem que fazer a tríplice para circular a energia. Você coloca 3 em cada ponto do que você vai trabalhar na pessoa de acupuntura. Aí depende muito do caso, quais são os pontos. Ah, tá. E a pessoa vai para casa com isso? Vai para casa, vida normal, não tem nenhuma questão. Assim como tem a auriculoterapia, que as pessoas colocam as sementinhas na orelha, é a mesma coisa, só que você pode colocar no corpo inteiro, não necessariamente só na orelha. Ah, perfeito. E esse tratamento também dá para fazer, vocês atendem, daqui a pouco Sim. nós vamos lá no final, nós vamos falar sobre onde vocês atendem, mas isso também pode ser feito na clínica de vocês? Pode ser feito à distância e presencial. Ah, que bacana, que bacana. Então, a pessoa estiver lá em outro estado, pode eu ser já feito. atendi, eu atendo pessoas de fora do país e atendo da Amazônia, eu atendo pessoas de vários locais. Quando as pessoas se permitem, né? Porque a pessoa precisa permitir estar conectada no horário que a gente combinar também, né? E aí ela não precisa necessariamente ficar 1 hora inteira lá comigo, mas aqueles 5, 10 minutos que ela se concentrar, ela já dá a permissão para que aquele tratamento chegue até ela. Tá, e antes de você atender uma pessoa, vamos supor, lá fora do país, ela se prepara, você pede para ela se preparar? Sim, primeiro a gente começa com uma avaliação. O primeiro contato sempre tem avaliação para eu entender o que está precisando e achar o caminho para aquela pessoa, para ela receber o que ela precisa. Aí, a partir disso, a gente combina, olha, o horário do Brasil, 8 horas da noite, horário, sei lá, da Espanha, mais 4 horas, né? Então, a gente combina um horário que fica em comum para os dois lados, que fiquem bons para os dois lados. E a gente fala, pelo menos 10, 15 minutos, fica em meditação, fica em silêncio, fica em oração, ou vai ler um livro que você goste, vai fazer alguma coisa que não tem a ver com tecnologia, né, que não fique conectado no celular, e aí você se concentra com aquele momento. Às vezes pode ser que tenha outras coisas em conjunto, pode ser que faça um chá junto, alguma coisa, aí a gente vai vendo do que a pessoa precisa também. Mas só o fato dela estar ali quietinha, sentada no lugar dela, tá tudo certo. Mas já aconteceu também uma situação de uma pessoa ter passado um acidente muito grave. Ela me mandou mensagem, ela falou, olha, eu tô em desespero, estão me socorrendo, estão socorrendo meu marido e eu preciso de ajuda. Caramba. Então, ali era uma situação totalmente atípica, né? Então, Sim. Você manda o tratamento para a pessoa porque aquela situação precisou. Né? Então, aí é uma outra coisa, mas na sua grande maioria, geralmente as pessoas conseguem se organizar, que seja 10, 15 minutos, às vezes até passa um pouco mais, e aí ela fica lá e recebe aquele momento. Se precisar também da troca, também a gente combina também os horários, porque às vezes a pessoa também precisa falar, precisa dar os feedbacks, precisa conversar, precisa fazer esse outro movimento. Então, a gente vê cada caso de um jeito. Ah, perfeito. E Michele, me conta, quais são as pessoas que hoje, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, 60% da população está com problema de saúde mental. Sim. E quais são as pessoas que mais procuram você? É homem, mulher? A maioria são mulheres. Hoje em dia, os homens estão procurando também. Mas o despertar do homem vem muito pela dor dele, pela dor que ele não aguenta mais, não necessariamente a dor física. No último caso. No último caso. E aí ele vem com aquele limite dele. Ou então porque alguém falou que é bom. Aí geralmente é a esposa, é a filha, é alguma mulher que indicou porque falou, vai, que você vai precisar. E aí ele vai lá e começa a despertar. Mas a grande maioria são as mulheres. Eu já tive uma época atrás que o meu público era 50% homem e 50% mulher. Hoje em dia não é essa a realidade. Hoje não é. Hoje é mais mulher. Hoje é mais mulher. Caramba. E elas procuram mais por quê? Assim, porque procuram até em casos de desequilíbrio emocional. Procurem por tudo, né? E eu acredito muito que é sintonia. Então, tudo que eu tô curando em mim, quando as questões começam a se curar em mim, eu atraio exatamente o público no qual eu estou olhando para as minhas questões e eu consigo ajudar as outras pessoas. Então, eu vejo muito desse jeito. Então, é cíclico, não é sempre a mesma coisa. Mas, hoje em dia, o que eu vejo muito mais são mulheres que foram muito feridas, ou por si próprio, porque permitiram, ou porque uma outra pessoa, não necessariamente somente um relacionamento amoroso, mas às vezes a mãe, os pais,
os avós machucaram até fisicamente. Trauma de infância, né? Traumas de infância, abusos, enfim, outras coisas que vêm para poder ressignificar, mas vem com uma outra camada. Não vem falando, foi um trauma de infância, foi agora uma dor, um útero que está inflamado, que tem um mioma, tem um ovário policístico, tem uma dor que é no quadril, que não se sabe de onde vem. Então, elas estão vindo por esses e os outros caminhos hoje. Ah, perfeito. Michele, você estava me falando sobre ginecologia natural. O que é ginecologia natural e é baseado em quê? Hoje em dia não tem nenhuma comprovação científica, tá? Mas o que é a ginecologia natural? Ela é um misto de conceitos desde das práticas ancestrais, daquilo que a nossa avó falava. Vamos tomar um banho de ervas, vamos fazer um banho de assento, um chazinho para cólica, até mesmo algumas outras práticas que a gente pode incluir dentro das bioxamânicas, como o resgate de alma, como as terapias com os animais de poder, com algumas meditações, alguns exercícios físicos e energéticos. Ele é uma gama de coisas, como fitoterapias também, que a gente faz as tinturas, as garrafadas, os benzimentos com benzimento andino, né, que é um benzimento com ovo, que muita gente conhece de crenças religiosas. Então, ela é uma gama de coisas, mas comprovação científica não existe. Só se tem a comprovação do senso popular que isso funcionava, se perdeu em algum caminho e está resgatando. É uma comprovação social, né? Social, isso. Tá. E pode ser tratado... O que pode ser tratado com essa ginecologia? Quase tudo, né? Se a gente pensar em candidíase de repetição, se a gente pensar em dores de TPM, menopausa, as dores na relação sexual, toda a questão ginecológica da mulher, câncer de mama, tudo a gente pode auxiliar, nunca esquecendo do tratamento médico tradicional, é sempre bom enfatizar isso, mas a gente pode associar isso para a gente potencializar todos esses tratamentos, olhar para um outro vertente e ressignificar o que está acontecendo por trás disso. E você dizendo que trabalha com ervas, essas coisas, Isso. Não tem contraindicação, né? Tem contraindicações porque a gente precisa saber. Então, eu estudei a fitoterapia chinesa, eu estudei a fitoterapia brasileira, eu sou formada por órgãos que são registrados para poder entender que pode em cada caso, porque não é todo mundo que pode. Por exemplo, a simicifuga, ela é muito utilizada e está sendo prescrita por alguns médicos, inclusive. Só que ela é contraindicada, por exemplo, com pessoas que fazem uso de remédios para tireoide. Entendi. E aí dá um bug. Então, se você não souber o que você pode fazer, com quem você pode trabalhar, com qual é a erva que você pode utilizar, não é porque é natural que está tudo certo. Você vai dar ruim em algum momento se você não saber o que você está fazendo. Então, por isso, precisa procurar sempre um profissional que é formado, que é estudado, para poder te dar mais segurança em algumas coisas que você precisa. Esse tratamento com ervas, com esses outros elementos, ele é manipulado? Eu sempre peço para manipular nas farmácias, já que são patenteadas, que têm certificações. Não é lá pegar a folha e fazer... Tem gente que manda fazer isso, existe essas técnicas da garrafada. Eu, Michele, não faço isso, por conta mesmo da segurança que isso precisa. É diferente da gente pedir um chá. Chá eu peço. Às vezes até de mais de uma erva. Isso eu peço. As garrafadas, eu já tenho um pouco mais de receio. Eu prefiro manipular. Aí eu prefiro pedir por conta mesmo da procedência de cada erva, porque você tem que ter um cuidado. Você vai fazer a garrafada? É muito legal você fazer uma garrafada, enterrar. É uma experiência incrível você tomar a sua própria garrafada, porque você vai saber como você cultivou, mas você não sabe como aquela erva chegou até você. E a quantidade, né? A quantidade é fácil, você pode pesar. Então, isso tudo é descrito, porque se você pegar 20 gramas de erva para um litro de um teor alcoólico ou de água também, que as garrafadas são feitas de água também, você consegue fazer uma boa garrafada, você tem segurança nesse quesito. Mas você não tem segurança de como essa erva chegou até você, como ela ficou exposta ao sol, quais são os agrotóxicos que tem envolvido, tem muita coisa. Então,
E eu, Michelle, eu tenho um pouco de receio em função disso, mas não contraindico quem quer fazer. Só eu não prescrevo. Eu prefiro falar, manda manipular na farmácia porque você tem mais garantia. Tá, perfeito. Tem alguma pergunta? Eu queria saber se na ginecologia natural você conversa com as suas pacientes sobre como a alimentação impacta no ciclo, na cólica. Sim. E se tem essas questões. Sim. Eu não sou nutricionista, eu trabalho em parceria com algumas nutricionistas, mas eu dou orientações também. Porque se a gente não fizer o reset, não reiniciar na alimentação, não limpar o fígado, posso dar achar que for, não vai resolver. A gente tem que pensar no seguinte, o nosso corpo é a nossa casa. E quando a gente tem uma casa suja, não adianta você decorar ela, que ela não vai ficar adequada. Então, você tem que fazer a limpeza, você tem que fazer a faxina para depois você decorar. Para depois você colocar aquilo que é saudável. Não é que a gente faça isso, assim, 100% desse tempo, porque às vezes a gente precisa entrar com a emergência. Por exemplo, infecções. Se a gente não baixar a infecção, ajudar com o antibiótico a funcionar, eu não vou conseguir fazer o resto. Eu não vou conseguir pôr uma pessoa que está com uma infecção muito grave, ela fazer uma limpeza, um detox de fígado, porque ela não aguenta. Então, são as exceções. Mas, na sua grande maioria, você precisa fazer essa limpeza. Aí é onde brigam comigo, porque eu tiro um monte de coisa, que é gostoso. As pessoas falam, você é muito má comigo. Mas, se você não fizer um reset de insulina, você não fizer um reset de cortisol, você não fizer o reset da parte metabólica do seu organismo, não vai funcionar a fitoterapia. Aí a pessoa vai falar, o natural não funciona. Vou lá pro químico. Porque... pois não. Pode falar. Não, pode falar, Duda. Como é que a ginecologia natural aborda os contraceptivos, as formas de contracepção? Então, eu vou falar a Michelle e a ginecologia natural. Os tradicionais falam que não pode, né? Que a gente deveria eliminar totalmente os químicos. A Michelle é o caminho do meio. Por quê? Eu tenho um caso de uma paciente que ela tem uma anemia extrema. Se ela não tomar o contraceptivo, se ela não parar de tomar, se ela não interromper o fluxo dela, ela morre em alguns dias, porque ela não aguenta de tanto sangramento que ela está tendo. Ela está tendo que reorganizar algumas coisas na alimentação, no corpo físico dela e no emocional. Ela tem muita dificuldade para conseguir fazer isso. Então, falar para ela, tira esse hormônio, menstrua 40 dias, fica anêmica e vai parar no hospital, não é o correto para ela, entende? Mas se você pegar dentro do tradicional, o ideal é que você não use contraceptivos. Existem técnicas que você pode utilizar como umas esponjas, que agora não sei o nome, que elas são espermicidas, que ela mata o esperma que você coloca no canal vaginal na hora da penetração. E nos métodos contraceptivos todos, não só a pílula, mas DIU, todos eles que camisinha... A camisinha não. A camisinha é bem vista nesse sentido, até mesmo pela conta da questão das doenças, das DSTs. Mas a questão hormonal, a questão química, de como você coloca um químico no seu corpo, porque quando você pensa num anticoncepcional, num DIU hormonal, você está falando para a mulher não ser cíclica. E mulher é cíclica. A mulher não vai ser constante, o homem é constante. Ele oscila pouco. Então, você passar um treino de fortalecimento para o homem, ele vai conseguir fazer do dia 1º ao dia 30, tranquilamente. A mulher não consegue. Não deveria. E aí, quando você coloca um contraceptivo, você faz com que essa ovulação não aconteça. E aí, você deixa ela linear. Deixando ela linear, você tira a fase criativa dela. Você tira a potência dela. E em casos como por exemplo, ciclos desregulados, ou quando a pessoa tem SOP, essas questões. Certo. Né? Como é que a ginecologia natural aborda essas questões? Primeiro a gente começa a entender onde começou. É a primeira coisa. Porque se tem a SOP, sinal que lá na infância alguém falou para ela o básico, tá? Não é só isso. Mas alguém falou para ela que ser mulher é ruim. Que ser mulher é pesado. E aí você tem que começar a olhar para tudo isso para que ela queira
desenvolver o potencial dela de criatividade, que é o ápice dela de ter a ovulação, que é a criatividade máxima da mulher. Porque a gente acreditou que ovular era para engravidar. E não é só isso. Ovular é para você ser o seu potencial. A gente não foi feito só para engravidar. Então, quando a gente começa a olhar lá atrás e a limpar esses conteúdos, é onde entra a psicoterapia, onde entram vários outros profissionais da área da saúde para ajudar nisso, a gente começa a reorganizar. A gente entra com fitoterapia, a gente entra com a benção do útero, com cuidados do nosso ventre. A gente começa a colocar óvulos de babosa para limpar alguns traumas e ver que esses sonhos e percepções vão sentindo, vão trazendo para a gente acolher o nosso útero, acolher o nosso sistema reprodutor e falar: eu entendi o que fizeram até aqui, daqui para frente sou eu que vou cuidar. Você mencionou candidíase de repetição, né? Que é muito comum das mulheres. Eu tenho amigas, né, que sofrem com isso. Você poderia falar um pouquinho, né, sobre isso? O que pode causar? Como é que pode, tipo, dar uma evitada? Alguns preventivos, assim, pra gente ficar de olho? Uhum. Assim, os exames é aqueles que o ginecologista passa, isso não tem o que falar. A Cândida, ela é uma bactéria que ela existe no nosso canal vaginal, ela existe no nosso intestino. O que acontece? O nosso intestino, porque a gente tem picos de cortisol muito alto, está estressado o tempo inteiro, tem que produzir, não vai descansar da forma adequada, e quando descansa está na base da luz azul, né, que é as telas, a luz dessas luzes artificiais. Então, a gente não desliga o nosso cérebro totalmente, gera picos de cortisol muito altos. O homem lida um pouco melhor, mas ele também sofre o impacto disso. E aí, para a mulher, esses picos de cortisol vão fazer com que a gente consuma mais glicose. Consumir mais glicose, resistência insulínica, o pâncreas está trabalhando pra caramba, vai fazer muito mais produção de insulina para poder compensar tudo isso e vai fazer microlesões no nosso intestino e na nossa vagina. E aí essas microlesões fazem com que essas bactérias se espalhem. E é onde dá o problema, porque essas microlesões não deveriam existir, espalhou-se todo mundo por tudo, e aí o médico fica tratando o local, em vez de tratar o sistema. E aí, em vez de ele tratar a tireoide, em vez de ele tratar a resistência insulínica, ele vai focar naquele lugar, não vai resolver, não vai cicatrizar. Porque quem está causando está ali continuando. Então, não baixou o nível de estresse, não baixou o consumo de glicose, dos carboidratos que a gente consome. Então, isso no corpo físico. No corpo emocional, geralmente, quando a gente tem candidíase de repetição, é a gente falando para o nosso organismo: eu cansei de ser invadida. Eu não aguento mais que os outros ultrapassem o meu limite. Então, eu manifesto no meu organismo que tá demais para mim. E aí, aonde acontece a candidíase, é o limiar que vira a chavinha de tudo isso. Eu já ouvi muita gente dizendo na internet que é por conta do pH vaginal, também. Que tem toda essa questão, dependendo do sabonete que você usa, tudo ou com isso. Quem você se relaciona, ou se você faz muito, eu não sei se eu posso falar o termo, né, mas muitas vezes na semana, que pode desbalancear o pH, tem a ver? Tem a ver também, mas não é a única causa. Não é a única causa, porque você pode ter o pH certinho, você pode estar tudo equilibrado, mas se você tem a resistência insulínica, você vai desenvolver. Então mulheres com diabetes tendem a ter um pouco mais? Tendem a ter um pouco mais, mas para você chegar no nível de diabetes, você já passou por muitas outras coisas. Quando você fala em resistência insulínica, ela é uma doença, é uma epidemia, na verdade, mundial, que ela é muito silenciosa. Ela agora que está começando a ser vista. E aí ela está sendo correlacionada com várias outras doenças. Então, ainda tem muito estudo para vir, mas já se sabe que a resistência insulínica, ela vem antes da diabetes. A diabetes já é o ápice, já entortou tudo.
A resistência insulínica está lá atrás. E é geralmente quando o médico pede, no mínimo, uma curva glicêmica, para ele entender. No mínimo, porque tem outros exames muito mais específicos para poder ver isso. Entendi. Eu falei demais, né, Vinícius? Desculpa aí, Não, pode porque esse assunto é um assunto feminino, né? Eu só estou entendendo como que funciona, mas é interessante. Mas serve para os homens também muitas coisas disso, né? Porque não é porque não está afetando o órgão genital, mas hoje em dia já se tem muito falado sobre o aumento da próstata. Sim, sim. Que tem a ver também com isso. Ah, também? Também tem a ver. Quando a gente pega a resistência insulínica no homem, você tem que trabalhar o nível de inflamação dele. E você se formou em fisioterapia, Eu sou certo? Fisioterapeuta. Isso. Você se especializou em alguma área que tem fisioterapia pélvica? Não, a fisioterapia pélvica está caminhando para acontecer. Ela veio primeiro pela ginecologia natural, pelas especializações dentro do sagrado feminino, da ginecologia natural, das práticas ancestrais. E eu me especializei em nutrição integrativa também. Então, por isso que essa parte fica um pouco mais fácil. Mas eu fui por mim, pelo meu caminho, porque o meu corpo adoeceu. E aí o médico falava, é normal. Eu com 35 anos, entrando em menopausa. Eu falei, não é normal? Como assim? Normal pode ser para você, para mim não é. Então, aí eu comecei a brigar com a médica e comecei a procurar por mim. E aí comecei a estudar e entender que não, eu tenho que olhar para isso. E aí, quando as coisas no meu corpo começaram a ficar mais fácil, começaram a vir os clientes. Começaram a falar, agora eu preciso estudar um pouco mais específico para eu entender e começar a ajudar essas pessoas também. Você acabou de falar da menopausa, né? Isso. Como que a ginecologia natural ela pode ajudar a mulher? Porque é uma fase terrível para a mulher, né? Para algumas mulheres. Geralmente, quando a menopausa vem de forma agressiva, né, principalmente os calores que as mulheres sentem, é a fase do que eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Uhum. Eu não sei se eu estou aceitando o envelhecer. A minha face do ancião. Porque a gente é ensinada a vencer na vida. Isso para todos, né? Não necessariamente só mulheres. A gente é ensinada a vencer na vida. E aí a gente não é ensinado a respeitar o nosso novo ciclo. De entender que eu já conquistei algumas coisas, outras coisas não é para mim. E como é que eu vou lidar com isso daqui para frente? E fazer isso de outra forma. Porque o corpo não vai dar conta do mesmo jeito. A cada 7 anos a gente tem um ciclo de vida. Né? A gente vive os setênios. E aí, se a gente vive o nosso setênio com a nossa intensidade, entendendo que o próximo vai vir com outras informações e deixar morrer o que já foi, a gente consegue trabalhar isso. E aí, dentro das medicinas tradicionais, a gente consegue fazer algumas práticas, entrar com a fitoterapia para ir acolhendo todas essas dores. Para que aquela mulher fale, agora eu vou nascer de novo. E geralmente, assim, numa fase ideal, assim, as mulheres entram em menopausa em conjunto com outras mulheres que estão aflorando. Geralmente as filhas estão entrando na menarca e as mães estão entrando na menopausa. E isso dá um choque, dá uma briga. Aí parece que é disputa de poder, mas são hormônios que estão se conectando nas mesmas fases, só que por versões diferentes. E aí a gente precisa olhar para tudo isso. Quando a mulher permite, eu tenho um caso hoje em dia que a mãe está permitindo, porque ela falou, eu estou dando choque com a minha filha de 13 anos o tempo todo, só que sou eu, não é ela. Ela está na fase dela, ela está se despertando e eu não estou sabendo aceitar em mim que eu também estou despertando para outra coisa. Mas a mulher não aceita que ela está envelhecendo, é isso? Muitas não aceitam. Muitas falam que sim, falam, não, tá tudo certo, só que tá lá no fogacho, não tá dormindo direito, tá tendo osteopenia, osteoporose, e aí não sabe por que estão tendo, o corpo tá cansado. Então, inconscientemente, ela tá falando, não, eu não tô aceitando, porque para você aceitar um processo de envelhecimento, mesmo que seja mais saudável possível, você vai precisar de alguns apoios ao longo da próxima jornada, né, da próxima fase. E aí você entender que você deixa de ser o Sol para você ser um planeta em algumas coisas, você se reentender na sua utilidade, isso gera alguns desafios. Para o homem também, porque o homem tem a andropausa, que é compatível com a menopausa. Para ele também, só que
ele não enxerga, ele não permite chegar a isso. E aí, para tratar o homem nessa fase também é um desafio. E são os mesmos sintomas? Não? Alguns são, não todos. E o homem na andropause. Nessa fase, em que idade? Geralmente com 50 anos, né? Começa, mas não é uma idade certinha. Já teve pessoas com mais, teve pessoas com menos. Então, depende muito de cada organismo. A mulher também? A mulher também. Como eu disse, a médica naquela época falou, 35 anos você já está entrando na menopausa. Não estou entrando. Eu sei que eu estou entrando em choque. Eu aceito essa parte, mas em menopausa eu ainda não estou. Então, aí que eu fui olhar e eu via que os meus hormônios estavam normais. E ela falando que eu estava entrando em menopausa. Se eu sou uma pessoa que não estuda, que não vai atrás de algumas coisas, eu ia aceitar. Eu ia parar de menstruar com 35 anos. Caramba. E, Michele, que nem você estava explicando, tudo é um processo, né? Sim. A mulher está com problema de menopausa, aí você pega uma linha e vai fazendo um processo com ela, né? Isso, em conjunto com outros profissionais, né? Com o ginecologista, quando eles aceitam, né, trabalhar em conjunto, mas independente disso eu sempre indico, com o psicólogo, sempre em terapias, com práticas de atividade física, com a nutrição. Os profissionais mesmo de ginecologia, como que eu posso chamar? Os médicos? Os médicos, tradicional. Eles aceitam? Alguns estão começando a aceitar, não são todos. Mas tem alguns que já estão começando a aceitar, começando a olhar para algumas coisas. Quando vai muito para a parte de embasamento científico, a parte metabólica, a alimentação, eles aceitam mais. Agora, as práticas espirituais, as práticas emocionais, alguns falam que sim, outros falam que não, mas não é aquela coisa 100% ainda. E falando no anticoncepcional, a mulher usando muito, lá na frente ela tem um problema muito grave. Tem, hoje em dia já se comprova cientificamente que tem casos de trombose e outras doenças que já são causadas pelo uso excessivo do anticoncepcional. Normalmente quem tem problemas no histórico não pode tomar. Eu, por exemplo, tenho histórico dos dois lados da família com AVC e eu não posso, de jeito nenhum. Mas isso é recente. Isso é recente. Anticoncepcional. Esse é o correto, mas assim, isso é recente. Perto do que vem do anticoncepcional, da história do anticoncepcional, eles estão descobrindo isso agora. Porque não se sabe. Nenhum remédio que você coloca no mercado, você sabe o que vai causar na grande maioria da população. Porque eles não fazem o estudo da forma adequada. Eles estudam, mas não estudam em grandes escalas para poder saber como aquilo vai impactar na pessoa. Eles estudam pequenas porções para ser comercial. E aí, depois que vai se ver. E Michele, é difícil para a mulher ela trabalhar o círculo dela, ela entender... É difícil? É desafiante porque a gente foi desconectada disso. A gente não aprendeu a respeitar o nosso ciclo. A gente não aprendeu a respeitar que durante o período menstrual eu preciso estar mais conectada comigo, eu preciso repousar mais, eu preciso me aquecer o meu corpo no pré-menstrual mais do que os outros dias. Então, tem coisas que eu não fui ensinada a isso. Apesar de que alguns dizeres... que eu lembro da minha avó falando, não lava a cabeça no primeiro dia de menstruação, não anda de pé descalço, essas coisas foram ditas assim muito de superficial, não foram explicadas o porquê. E aí quando você pega as medicinas orientais, por exemplo, a medicina chinesa, ela fala pés frios, útero frio. E aí você tendo útero frio, você vai ter dores, você vai ter as cólicas, que muitas mulheres acham que cólica é normal. E cólica não é normal. Cólica é uma desregulação do fígado. O fígado está congestionado. Precisa limpar o fígado, precisa reequilibrar a alimentação para que você não tenha aquelas cólicas. Então não é normal. Então. Não é normal. Cara, bom saber. Aí, tá vendo aí, mulherada? Vocês estão assistindo aí, ó. Não é normal, hein? Não é normal. Não é normal. Eu pensei que era normal. Não, eu fui ensinada desse jeito também. E eu achava isso meio ilógico, porque eu não... Até esse problema que eu fui ter aos 35 anos, eu não tinha cólica. Eu não sabia, eu tive muito pouco, esporádicas. Então, eu via as amigas sofrendo de cólica, eu falava, mas como que vocês conseguem viver
7 dias, 5 dias desse jeito. Porque eu sempre tive fluxo muito intenso. E depois eu fui entender que também estava em desequilíbrio. Eu perdia sangue absurdamente. Caramba. Então, para mim, até mesmo porque a minha mãe não sabia, a minha mãe tentou o máximo possível trazer algumas coisas para mim num período menstrual. Ela fez o que ela conseguia fazer. Ela nunca foi falar para mim, olha, é ruim ser mulher ou é ruim menstruar. Não, ela não fazia isso. Ela tentou ensinar da melhor forma porque ela recebeu da minha avó de uma forma muito negativa, então ela soube como isso era ruim para ela e tentou transformar para mim. Foi mais leve para mim. Tanto que na minha primeira menstruação foi uma festa na família e eu ficava totalmente envergonhada. Eu falava, por que vocês estão comemorando? E eu tô toda envergonhada. Só que graças a Deus, porque elas comemoraram isso, que isso para mim gerou impactos positivos ao longo da minha vida. E Michele, esse nervosismo como que é? TPM é também... É um nível de cortisol desequilibrado. Porque a gente tem alguns hormônios que são compatíveis com essa fase, né? Então, quando a gente tem a progesterona em alta, a gente está mais relaxado. Quando a gente tem os outros hormônios que estão trabalhando em desequilíbrio, a gente tem escapes menstruais, que são pequenos sangramentos ao longo do nosso ciclo, que não é a menstruação. São coisas que vão dando sinais que a gente está em desequilíbrio. Aí chega nessa fase do período pré-menstrual, que a gente está inchada demais, que a gente está extremamente chorosa, irritada. Os extremos estão totalmente desequilibrados. Não significa que a gente não vai estar mais sensível. A gente vai estar mais sensível, mas eu vou poder perceber e me autorregular. Aí onde entram práticas de respiração, onde entram os exercícios dentro de uma psicoterapia, para eu poder aprender a controlar as minhas emoções. Agora, o que é descontrole tem hormônio desbalanceado. E isso com o tratamento dentro da ginecologia natural, dentro da nutrição integrativa, você consegue fazer, sim, esse equilíbrio. Aí você faz um programa de atividade física específica para o ciclo da mulher, para ela ganhar massa muscular na época que ela consegue ganhar, para ela baixar o nível de cortisol durante todo esse tempo, tirar telas. É um conjunto de coisas que a gente tem que começar a fazer dentro de um ritmo que cada mulher consegue, porque às vezes não é tudo de uma vez. Tem mulheres que conseguem muitas coisas de uma vez, mas tem mulheres que não conseguem. Somos seres humanos, dependentes, viciados em algumas coisas. A gente tem que ir limpando, camada por camada, porque senão a gente surta. A mulher que também é consumo de álcool muito grande também tem um problema sério, né? Pra caramba, né? Porque o alcoolismo já é uma fuga, né? E não importa que é só uma taça de vinho todos os dias. É uma fuga. A gente tá ali dizendo para o nosso organismo, estou fugindo de alguma coisa. E não só o álcool, por exemplo, o doce, né, que transforma em álcool no nosso organismo. Então, a glicose chega a um ponto que ela é compatível com o álcool etílico. Caramba! Então, a gente precisa olhar para o todo, né? Tudo aquilo que me gera dependência é um vício. Caramba! Então, tela é um vício, tudo é um vício. Então, a gente precisa pensar no todo. E com muito amor e respeito com cada indivíduo, né? Sempre. E a mulher que quer... tem um problema, assim, eu não sei, de engravidar tudo. Ela fazendo o tratamento da ginecologia natural... Ela consegue... Aí ela pode até mesmo entrar com os tratamentos tradicionais, né, da medicina, e aí potencializa para não ter tantos desconfortos, ou não necessariamente precisa entrar, porque existem técnicas como a medição de temperatura, e você começar a perceber a sua ovulação. Você tem que fazer essas limpezas físicas e energéticas, e aí você vai perceber o seu ciclo, você vai estar mais aberta, entender se você está pronta para ser mãe, porque às vezes a mulher quer ser mãe, mas não está pronta. Não está pronta. Né? Porque é muito fácil você falar, eu quero ser mãe. Mas e se minha mãe não foi tão boa mãe para mim? E aí eu tenho medo de repetir isso, inconscientemente. Aí eu preciso olhar isso dentro da psicoterapia, o que eu preciso fazer. Então, são coisas que vão ficando perceptíveis para que ela se sinta mais acolhida, porque quando a mulher engravida, ela abre o corpo dela. Ela expande para que o sêmen do homem seja inserido,
seja feita a fecundação e a gente consiga gerar um ser. Isso tudo gera muita bioquímica no corpo da mulher, desde o momento de aceitação até a concepção e até o parto. Porque às vezes acontece tudo muito bonito. Chegou no parto, aí tem depressão pós-parto, porque perdeu muito sangue, porque gerou vários conflitos internos, não estava conseguindo, não permitiu que aquela criança nascesse de forma natural, foi para cesárea, ou então nasceu de forma natural, mas foi muito desafiante, foi muito sofrida para aquela mulher. E tudo isso tem uma bagagem lá atrás. E Michele, eu vejo você falando, eu acho muito interessante. Você não acha que as mulheres não buscam esse tipo de informação? Estão buscando mais. Hoje em dia está sendo uma coisa mais falada, né? Estão tendo muitos círculos de mulheres e elas estão sendo mais acolhidas. Alguns círculos acabam se deturpando, eu já participei de alguns que aí vai muito para o feminismo e estão se perdendo, mas como tudo sempre tem as duas polaridades, quando a gente vai olhar para a cura, a gente sempre olha para a luz e para a sombra, e aí a gente tem que tomar cuidados, mas tem muitos trabalhos que estão sendo desenvolvidos para falar sobre isso, para desenvolver a mulher, para que ela seja acolhida e para que ela busque orientações dentro do que ela acredita, dentro do que ela permite, porque às vezes a religião também não permite algumas coisas. Então, a gente pode abrir esse campo com muito mais leveza hoje em dia, porque as mídias sociais estão falando mais disso, então tá sendo uma procura muito grande. Tem grandes influencers falando sobre isso, então tá se ganhando muito mais... ganhando corpo. Visibilidade, isso. Né? Porque eu acho muito interessante a família, né, que tem a menina, né, que está lá com 13, 14 anos, eu acho que buscar esse tipo de formação, né, e vai ser muito útil na vida dela, né? Com certeza. Porque é aquilo que você falou, né? Aí a menina chega no ciclo menstrual dela, a mãe larga lá, toma aí o absorvente, vai usar e tá tudo certo. E quando a mãe já passou por alguns traumas, ela tende a ser um pouquinho diferente, mas ela precisa também buscar. Então, geralmente, a gente começa pela mãe para poder ajudar a filha. E eu, como eu atendo dentro da reeducação postural algumas adolescentes, quando elas estão nessa fase, eu começo a conversar, tanto com a mãe quanto com a adolescente. Falo, vai começar a acontecer, você vai ter que entender. Então, durante a reeducação postural, eu já tenho que... você me avisa quando você estiver na menstruação, porque a gente já começa a fazer exercícios de forma diferente. Porque se, às vezes, por exemplo, uma reeducação postural tem que abrir muito essa região do tórax da pessoa. E, às vezes, ela está ali tão sensível e ela começa a chorar. Começa a chorar. Ela põe para fora porque ela passou nervoso na prova, porque ela foi cobrada demais. E aí ela não sabe lidar com aquelas informações todas. Então, a gente achar o caminho do meio, não deixar ela ficar naquilo, mas ensinar que aquilo não precisa ser pesado para ela. Você fala em exercício, você é fisioterapeuta, você fala em exercício. Exercício em excesso, que nem essa mulherada busca de toda forma estética na academia, também traz problema? Também traz, porque gera muita testosterona, né? Você aumenta o nível de testosterona, todos nós temos. Todas as mulheres têm nível de testosterona, assim como os homens têm estrogênio, têm progesterona no organismo. Só que a concentração é diferente para cada biotipo. E aí, no biotipo das mulheres, a gente tem que ter essa testosterona, porque se a gente não fica em pé. Se a gente não tiver isso, a gente não tem força de vontade para viver. Certo. Ela auxilia nessa parte também. E aí, quando a gente pensa em atividade física, algumas vão utilizar coisas que vão aumentar essa testosterona, porque ela não vai conseguir biologicamente ser compatível com aquele músculo igual do homem se ela não potencializar com algumas coisas. Não necessariamente que eu estou falando que é ruim ou que não é. Às vezes a dosagem precisa ser ajustada. E aí essa dosagem para ela não se perder nos equilíbrios dos hormônios dela. Então, onde não tem o crescimento de mamas, às vezes perde em várias outras coisas que são importantes para o biotipo da mulher, cabelo, enfim. Tem muitas coisas que esses hormônios se desequilibram, mas ela ganha massa muscular e ganha muito. Mas eu acho também, é uma opinião minha, né?
É o que eu sempre digo, opinião vai para a caixinha do nada. Sim. Mas é uma opinião minha, eu tenho minha opinião. Mas eu acho que a mulher também ela tem que entender o lugar dela. Mas aí é onde está o desequilíbrio da sociedade, né? E saber qual é o papel que a gente pode voltar a desenvolver, porque em algum momento na sociedade a gente já teve, como as sacerdotisas dos antigos, das Grécias, enfim, de outras gerações que a gente teve, que tinha assim, o papel muito importante da mulher e do homem, e isso se perdeu nesse movimento do cristianismo, enfim, de outras coisas que aconteceram nesse meio do caminho. E aí a gente está tentando entender. Então, a gente vai para uma ponta, a gente vai para o 80. A gente estava no 8, onde não tinha nada. E agora está indo para o 80. Tem que achar o caminho do meio, o equilíbrio, de novo. Achar o caminho do meio requer muito esforço. Então, isso precisa ser visto, mas com muito cuidado, muito respeito. Porque eu digo assim, a mulher tem que entender porque a biologia do homem dela é totalmente diferente, né? São diferentes. E aí elas querem... virou uma disputa, né? Porque a mulher ela não tem a força que o homem tem, né? E ela quer ter, né? Quer. Assim, até que ponto a mulher tem muita força. Sim. Tem muita força, tanto quanto o homem tem, só que distribuídas de formas diferentes. Isso, exatamente. E aí a ciência está tentando justificar isso, mas até entrar isso na sociedade como um todo, até chegar naqueles que influenciam realmente essas pessoas, demora um pouco. Não é agora. Então, porque a gente foi tolhida demais, é por isso que estão sendo colhidas esses outros movimentos. Porque eu sempre comento que eu acho que a pessoa tem que cuidar do corpo, fazer exercício e tal, mas eu já não vejo graça naquela ex-mulher do Belo. Sim. Aquilo lá para mim são os excessos. É hormônio, a voz muda, tudo muda, fica tudo estranho. Eu também não vejo essa graça. Eu não gostaria pro meu corpo. Sim, sim. Então, para mim não faz sentido. Para ela tá tentando ainda se construir e naquele momento faz sentido para ela. E isso tá não é vamos dizer, um desequilíbrio mental também, emocional? Pode ser psiquiátrico, talvez, não sei. Aí é cada caso um caso, que aí não dá para generalizar, né? Não dá para entender o que cada um está passando. Aí a gente tem que entender e acolher aquela realidade, porque às vezes é aquilo que ela precisa, porque se você tirar essa persona que ela criou, às vezes ela desmonta e vai parar num hospital. Entendi. E Michele, como que a mulher, né? A mulher, ela procura você, aonde ela te procura, para você estar fazendo a análise, para você estar orientando essa mulher? Como que ela faz para ter um tratamento com a Michele, saber de tudo isso? Ela pode ou entrar em contato pelo WhatsApp, né, no 11 96216 1768, ou então até lá no Espaço Florescência, aqui em Guarulhos, na Rua do Correio, que hoje nós estamos, e está marcando essa avaliação para a gente estar conversando ou presencialmente, às vezes a pessoa não é daqui de Guarulhos e quer no online. Então, é essa forma de como pode ser me encontrado através do espaço, nas mídias sociais, do Instagram, do Espaço Florescência. Então, são esses caminhos que a gente pode estar conversando para iniciar nesses caminhos. Tá, o telefone, gente, vai estar aí na tela aí, ó, vai estar na tela, ou as redes sociais vão estar na tela aí. Aí vocês anotem e procuram a Michele lá no espaço lá. Tem a Dilene também que está junto com ela, atende junto com ela lá. Aí vocês podem estar ligando lá, pegando informação e depois ir marcar com elas e ir lá atender. E Michele, é uma curiosidade, as pessoas, né, eu acho que a saúde, as pessoas, quando a gente fala em tratamento, a pessoa vai muito pelo preço, né? Eu pergunto para a pessoa, né, quanto que vale a sua saúde, né? Sim. O valor da sua saúde, né? Uhum. E um tratamento desse é acessível para qualquer pessoa? Qualquer pessoa? Não é acessível para qualquer pessoa, porque se a gente pensar na população mais vulnerável, não é acessível. Mas também não é totalmente vetado, porque a gente tem várias formas de acolher todo mundo, né? Então, já fiz isso dentro dos círculos de mulheres que eu conduzo, da Tenda Vermelha, a gente trabalhar com trocas. Então, nunca é 100% gratuito. Tá. A mulher que não tem a condição
Não é aberto todas as vagas, mas existe algumas vagas que a gente pode fazer movimentos de troca para ela receber e ela auxiliar no espaço, auxiliar em alguma coisa que ela consiga, que fique leve para ela e ela consiga se cuidar. Com os tratamentos individualizados, a gente tem os nossos valores, mas a gente conversa, a gente é o caminho do meio, a gente procura sempre o outro. Nada também que a pessoa não se organize, né? Exatamente, tudo porque a gente entende como é a situação no nosso país, mas também tem que valorizar aquilo que a gente tem de conhecimento, de propósito, porque claro. A gente também é uma empresa, né? Então temos contas a pagar, mas é equilíbrio, é caminho do meio para todo mundo. Então, não, e o que você investiu para chegar no que você está hoje, né? Exatamente. Não foi, ninguém chegou, Michele, vem cá, vamos aqui, que eu vou te ensinar aqui, senta aqui que eu vou te ensinar. Houveram alguns casos, mas assim, sempre teve movimentos que a gente tem que ter a moeda de troca. E o dinheiro, ele é muito importante. A gente tem que valorizar, honrar o dinheiro. Sim. E achar o caminho do meio, a pessoa não vai ficar sem apoio. Existem caminhos. Se não é com a Michele, às vezes é com outros caminhos. Sim. E a gente vai conversando e vai achando o que vai acontecer para aquela pessoa, para que ela se cuide. Ela comece esse caminho do despertar. O Florescência, ele é o despertar. Eu não vejo pessoas ficando lá por longos períodos, e sim despertando o seu movimento de cura e florescendo para outros caminhos. E vocês fazem atendimento em grupo também, não? De mulheres, assim? As tendas, o Círculo de Mulheres acontece. Inclusive, vamos ter em breve a cerimônia do cacau, no dia 4 de outubro, às 15 horas lá no espaço. E a tenda vermelha também acontece a cada 2 meses. Mas vai ter o do cacau, como que é? A cerimônia do cacau, a medicina da floresta, que é o cacau medicinal, não é o cacau chocolate, é o cacau puro. Uhum. Que ele tem as conexões, ele repõe magnésio no nosso organismo, ele trabalha com a nossa hipófise, ele baixa o nosso nível de adrenalina, faz a gente ter mais foco. Ele é um ritual não religioso, mas de forma espiritual, mas não religioso, que não compromete as crenças de cada um, para que você se olhe para aquilo que você precisa enxergar, mas sem perder a consciência, porque é diferente de outras medicinas da floresta, como a ayahuasca, o rapé, cambô e outras medicinas que acontecem, que têm os seus valores, têm as suas importâncias e precisam ser ministradas por pessoas que têm competência para isso. Uhum. E a medicina do cacau, ela é amorosa, ela é suave, ela traz foco, ela faz com que a gente seja acolhido pelo que a gente precisa ver. E é o chocolate, a barra de chocolate do cacau, sem a gordura, sem o açúcar adicionado. E tem vaga limitada? Tem, porque o espaço é restrito, né? Então, a gente não consegue pôr 200 pessoas lá dentro. Então, o máximo que a gente coloca são 20 pessoas. Mas já está completo? Não, está caminhando para isso. Está caminhando. Está caminhando para isso. Então, gente, vocês que estão nos assistindo aí, ó, aproveita. Hoje, quarta-feira, pega o telefone dela aí, pega aí as redes sociais, elas mandam um direct lá, elas vão atender e aproveita que está chegando aí, é rápido, hein? Aí fecha lá as vagas lá e tem que esperar só o ano que vem. Só o ano que vem, uma vez por ano. Não, tem outras vezes. Aqui esse ano não vai ter mais. Essa é a última do ano. E a tenda vermelha é mais pra frente também? A tenda vermelha vai ser em novembro. Em novembro? Novembro. Então, antes de ter a tenda vermelha, aí você volta aqui para falar da tenda vermelha, a gente tocar em outros assuntos. E vocês aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa as perguntas aí, que a produção repassa para ela vai responder, deixa o contato aí, ela vai responder, vocês podem entrar em contato, tá o telefone dela, quiser perguntar deles lá, quiser perguntar direto, pode ligar lá, perguntar, tirar dúvida, marcar lá uma consulta, uma avaliação, elas vão estar lá pronta para atender. Tá bom, gente? Michele, infelizmente estamos chegando ao final. É uma pena, o tempo é muito corrido, mas eu quero já deixar o convite aberto para você voltar. Com certeza. Para você voltar, para a gente falar mais disso. Eu vou trazer uma outra convidada, a Dilene, ou outra mulher, porque esse assunto é muito para mulher, né? Depois nós vamos falar sobre o homem, porque eu gostei também. Porque o homem é muito pouco falado, Michele, sobre aquilo que você falou também.
também, acho que tem que limpar o fígado. É o mesmo tratamento, praticamente? A base é a mesma. A base é a mesma. A base é a mesma. A gente tem que olhar algumas coisas um pouco diferentes, mas a base é a mesma. O começo tem que fazer do mesmo jeito. Alimentação. Tudo isso tem que acontecer. Bacana. Eu vou trazer a Michelle para falar um pouquinho sobre isso também, que é muito bacana para nós homens, né? Para quem se interessa. Eu acho que todos os homens têm que ter interesse, porque é muito pouco falado. Né? A gente pensa que vamos falar, mas é muito pouco falado em relação ao homem dos problemas. E o homem também só procura as coisas quando já explodiu, né, Michelle? Quando está morrendo. Quando está morrendo. Fica tá lá, morrendo. Eu não vou, não faz a parte preventiva. Mas eu vou trazer a Michelle novamente para a gente estar falando sobre isso. Michelle, eu agradeço de coração, foi uma satisfação enorme recebê-la. Prazer, é muito inteligente, fala com muita propriedade o que ela faz, e é muito bacana. É isso que o nosso programa quer trazer, isso aí, pessoas que falam com propriedade, o que fazem, né, a profissão que fazem, aí ajuda as outras pessoas. O importante não é só, é lógico que a gente visa também o dinheiro, né, que é uma troca de energia, mas também é uma importância da preocupação com o ser humano, né? Com certeza, sempre. O ser humano é o principal. O dinheiro é o meio também para isso acontecer. Não é o único, mas é um dos meios. Michelle, eu quero te agradecer. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria que você deixasse um recadinho e a gente volta numa próxima vez. Eu agradeço o convite, a presença de todos que estão ouvindo a gente, vendo a gente, e sempre cuidem-se, né? Independente de quais caminhos, quais o despertar que o chamado te trouxer, siga o caminho de dentro, porque a cura começa de dentro. Arro. Perfeito. A Dilene também é super bacana, esteve aqui numa outra vez. Eu vou trazer, acho que eu vou marcar, porque acho que não dá para trazer as duas, porque uma tem que ficar lá na clínica, no espaço, a outra pode sair. Mas a gente organiza. Foi mesmo que as nossas agendas não estavam ainda organizadas, mas a gente consegue sim, a gente combina. Tá bom, então. Então, gente, muito obrigado, Maria Eduarda, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos aí, e lembrando sempre a vocês aí, que vocês compartilhem para uma pessoa, para uma amiga, para a mãe, para a avó, encaminhe esse vídeo aí, esse programa aí, para a pessoa entender como que funciona a ginecologia natural. Tá bom, gente? Um forte abraço, um beijo no coração de todos. E aí, curta, comente, compartilhe e voltamos amanhã, se Deus permitir, tá bom? Um beijo no coração, até mais. Até. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.